Romanos capítulo 13, a partir do versículo 7, diz o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto; se é tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nós tivemos aqui uma abertura tremenda, onde o céu já se abriu, um louvor abençoado. Agora lemos a palavra e vamos pedir para que o Senhor venha ministrar ao nosso coração nesta noite. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento eu peço, Senhor querido, que o Senhor possa tomar as nossas vidas em Tuas mãos. Deus, que o Senhor possa envolver esta igreja, envolver cada pessoa que aqui está. Papai querido, que nós venhamos nesta noite ter as nossas vidas tocadas. Deus amado, que a palavra do Senhor possa ser, ó Deus, uma palavra que venha entrar em nossos corações e que nós venhamos, em nome de Jesus, sairmos daqui diferentes, tocados por Ti, ó Deus. Mas que tudo isso venha acontecer para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, para que o Senhor venha a ser glorificado. Por isso nós estamos aqui nesta noite, para Te render graças, para cultuar o Teu nome e para dizer que só o Senhor é Deus neste lugar, em nome de Jesus. Você pode se assentar. O tema da nossa palavra é princípios da honra. Romanos capítulo 13, nós lemos que fala para que nós devemos acertar as nossas contas com aquele que está do nosso lado. Né? Agora eu quero que você pergunte para o seu irmão aí, ó: estou te devendo alguma coisa? Pergunta aí: estou te devendo alguma coisa? Pergunta de novo: estou te devendo alguma coisa? Fala para ele assim: já já eu te pago. Sabe, princípios da honra. Honra é algo fundamental na vida espiritual do cristão. Honra é algo fundamental nos princípios e nos conceitos da vida cristã. A honra, a Bíblia fala em vários textos sobre honra. Estamos falando em várias oportunidades sobre honra, porque a honra ela é uma chave que abre as portas dos céus na nossa vida. Você pode dizer isso comigo? Fala assim: a honra é a chave que abre as portas do céu na nossa vida. Sabe, através da honra nós somos abençoados. Através da honra nós recebemos a bênção e o favor de Deus. Através da honra nós somos alcançados pelo amor, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Sabe, a honra ela é um princípio, a honra ela é uma lei, a honra ela é uma semeadura. E a Bíblia fala que tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E quando nós plantamos honra, nós recebemos honra. Quando nós plantamos a semente da honra, nós somos honrados. Muitas das vezes nós não somos honrados pelaquela mesma pessoa na qual nós honramos. Muitas das vezes nós não somos honrados pelaquela mesma situação ao qual você honrou. Mas Deus, Ele não deixa nenhum daqueles que entram pelo princípio da honra desamparados, sem ser honrados. Sabe, o Senhor ele se encarrega de fazer com que a honra dele venha e alcance as nossas vidas. Sabe por que eu estou falando sobre isso nesta noite? Porque eu entendi o princípio da honra. Sabe, eu entendi o porquê de honrar. E as pessoas que me conhecem sabem que eu não meço esforço, eu não vejo dificuldade
em correr atrás, em abençoar alguém, eu não vejo dificuldade em estar ombrando com um irmão, com alguma pessoa, e às vezes até erro por tentar fazer, por tentar ajudar, por tentar abençoar, mas eu não meço esforço para estar abençoando e honrando alguém. Sabe, esta igreja é uma igreja de abençoadores, é uma igreja onde que as pessoas têm o coração aberto. Os irmãos têm o coração aberto para abençoar, para honrar. É uma igreja bonita, é uma igreja educada, onde nós honramos os nossos irmãos, onde nós recebemos honras dos nossos irmãos, e isso alegra o coração de Deus. Eu quero te falar que o Senhor tem se alegrado com a sua vida nesses dias. Eu quero dizer que Deus, Ele tem olhado para você e tem falado assim: poxa, mas que irmão fiel em honra. Deus, Ele tem olhado para você e tem falado assim: nossa, mas que irmão, que irmã fiel em honra. Olha lá a atitude da minha filha e do meu filho. Sabe, nós lemos aqui em Romanos que cada um, quando fala cada um, está falando de todos nós, é eu e você, toda a igreja, todo o corpo. Cada um, todos nós vamos experimentar da honra. Todos nós vamos experimentar daquilo que nós colhemos. E lá em Provérbios, abre comigo. Provérbios no capítulo 17. Provérbios 17, no versículo 13, diz o seguinte: quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Vamos ler comigo? Vamos lá. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Por que eu li esse versículo aqui? Porque isso tem a ver com honra. Muitas das vezes nós deixamos de retribuir o bem que a pessoa faz para as nossas vidas. Muitas das vezes nós deixamos de honrar alguém, deixamos de honrar alguma liderança, e às vezes, mesmo que inconscientemente, a gente acaba tratando aquele bem que o irmão fez, que a determinada pessoa fez nas nossas vidas, com o mal. E eu já experimentei do bem que a pessoa fez na minha vida com o mal, e eu colhi a semente do mal por ter tido essa atitude aqui. Sabe, muitas das vezes as pessoas nos tratam bem, e acaba a gente revidando com o mal, e eu já colhi do mal que eu plantei. Fala assim comigo: misericórdia. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós honramos, Deus, Ele é fiel em retribuir em honra. Quando nós honramos, o Senhor, Ele cuida de honrar-nos. Agora, quando nós fazemos com que o mal alcance uma outra pessoa, a Bíblia fala que este mesmo mal não vai apartar da nossa casa. Aí muitas das vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa casa. Muitas das vezes a gente não entende o que está acontecendo, de repente, com os nossos filhos, com os nossos familiares. E aí a gente busca, a gente ora, a gente procura, pede ajuda, e o mal parece que não aparta da nossa casa, porque vira e mexe, volta e meia, o mal está por ali, alguma coisa ruim está acontecendo. E isso aponta, muitas das vezes, para uma falta de honra, para uma desonra. Sabe, hoje, entendendo esse propósito, esse princípio, eu entendo que eu tenho que honrar até mesmo aquela pessoa que não merece. Nós temos que honrar até mesmo aquela pessoa que não merece honra. Tem algumas pessoas que não merecem honra. Eu falei aqui de manhã de alguns políticos, tem alguns políticos que eles não merecem ser honrados, porém eles são autoridades e nós devemos honrá-los. Tem algumas instituições que não merecem o nosso apreço, mas nós temos que honrá-las, porque tem algumas instituições que são autoridades.
Por exemplo, a gente vê aí um monte de situações erradas dentro da polícia. Tem muitos policiais corruptos que não merecem ser honrados, mas são autoridades e nós temos que honrá-los. Ai daquele que desonrar uma autoridade. E um detalhe, muitos deles são covardes. Sabe, porque quando nós deixamos de honrar o mal, ele vem, é bíblico. Sabe, nós temos que buscar honrar a todos e em toda situação. Em todas as situações. Ah, irmão, mas é complicado, né? É difícil. Honrar a todo instante. É difícil, mas é um princípio. É difícil, é complicado, mas não é impossível. Nós podemos sim tentar, nós podemos sim melhorar. O tanto que eu tenho buscado melhorar a minha vida em honra, quanto que eu tenho buscado melhorar o meu testemunho em honra, o tanto que eu tenho buscado melhorar a minha casa em honra, para que eu venha colher do Senhor honra, e para que o mal não venha habitar na minha casa. Eu lembro de quando eu era criança pequena ainda sou até hoje. Minha mãe me colocou numa creche, e lá, toda vez que a professora entrava na sala de aula, os alunos todos ficavam de pé, e como um coro, numa só voz, a gente falava assim: bom dia, professora. Todo dia acontecia isso. Bom dia, professora. Sabe, isso era uma forma de honrar a professora, né? E eu via os alunos, levava ali uma maçã, uma pera. Eu nunca levei maçã e nem pera. Às vezes eu levava uma goiaba, uma manga, que era fruta da época. Sabe, mas era uma forma de honrar a professora, honrar a autoridade. Hoje o professor entra na sala de aula, coitado do professor. Tem algum professor aqui? Tem a professora ali, né? Tem outra ali. Sabe, coitado, quando entra na sala de aula, os alunos eles não respeitam, eles não honram, eles desprezam, eles desonram. Por quê? Porque não aprenderam o princípio bíblico, o princípio da honra. Nós às vezes falamos muito de honra na igreja, falamos muito de honra nos discipulados, nas células, e as pessoas às vezes confundem honra com bajulação. Às vezes confundem honra com puxação de saco. E não é sobre isso que eu estou falando aqui. Estou falando de nós honrarmos uns aos outros em verdade, de nós honrarmos uns aos outros em amor. Sabe, quando eu pedi para você perguntar se estava devendo alguma coisa para o seu irmão, agora eu vou falar para você falar assim para ele assim, fala assim: eu vou te pagar em honra, com muito amor. Sabe, nós temos que pagar o nosso irmão com honra e com amor. Temos que pagar o nosso irmão com amor e honra. Porque quando nós começarmos a fazer isso, e isso desencadear nas nossas vidas, nós teremos uma igreja diferente. Nós seremos uma igreja sarada. Seremos um povo no qual o diabo e nem o mal não vai nem beirar a nossa casa. Sabe, quando o pai começar a honrar ali os seus filhos, os filhos começar a honrar os seus pais, os irmãos honrando um ao outro, a nossa casa, a nossa família e o nosso meio vai ser transformado. Irmãos, e como eu já apanhei nisso aqui, essa questão da honra. Quantas vezes eu deixei de honrar as pessoas? Quantas vezes eu colhi do mal por falta de honra? Sabe, nós temos que honrar os nossos líderes. Temos que honrar. Quantos líderes de células tem aqui? Cadê os líderes de células? Tanto de líder de célula. Eu falei que de manhã eu tenho tomado um encargo de amor pelos nossos líderes de células. Que povo bonito, que povo que honra a Deus, que povo esforçado, que povo que não mede esforços, que povo que tem pagado um preço são os nossos líderes de células.
E os nossos anfitriões? Sabe, esse pessoal que abre a sua casa todas as semanas para receber ali um grupo de pessoas, abre a sua casa toda semana para receber a arca do Senhor, para receber a célula. Sabe, que povo bonito. Quantos aqui tem célula em casa? Cadê? Olha que maravilha. Podemos aplaudir o Senhor na vida desses irmãos? Sabe, queridos, isso é uma honra poder receber as pessoas em casa e ali falarmos do Evangelho. Isso é uma forma de nós honrarmos a Deus. Isso é uma forma de nós expressarmos o nosso amor na vida daquele irmão no qual nós estamos levando ali para a célula, para as nossas reuniões. Mas o que tem me preocupado muito nesses dias é porque nós estamos vivendo numa comunidade de desonra, de desmerecimento, de falta de favor, de não estou nem aí, o problema é seu. Mas nós, como igreja, nós somos um povo diferente. Sabe, você pode falar para o seu irmão assim: você é diferente. Você é diferente. Sabe, somos um povo diferente. As pessoas lá fora, nas empresas, um líder, aquele que é líder secular dentro de uma empresa, o famoso chefe, tanto que ele é desonrado. Eu trabalho com uma equipe de pessoas e às vezes quando se levanta alguém para estar na frente de um trabalho, os liderados, ele começa a querer puxar o tapete do chefe. Sabe, o tanto que é desonrado, o tanto que é desprezado, quando se levanta uma autoridade, aquela autoridade, ela é desprezada. Sabe, mas nós, como igreja, nós precisamos, e nós já estamos fazendo diferente, porque as nossas autoridades aqui, elas são honradas. Sabe, a pastora Terezinha, eu vi ela por aí, está andando, acho que está no berçário. Ela recebeu aqui a unção, e ela foi honrada neste púlpito, ela é honrada nesta igreja. Os nossos pastores são honrados, e isso é um princípio bíblico. E esse princípio bíblico, ele reflete diretamente na minha vida e na sua vida. Quando você semeia, você colhe. Quando você semeia honra, colhe honra. E a palavra ela é muito clara lá em Gálatas 6, versículo 7, fala que aquilo que o homem semeia, ele colhe. E a gente já falou muitas vezes sobre isso, falamos muitas vezes sobre essa lei da semeadura, que não tem como você plantar abacate e colher laranja. A semente que nós plantamos é a semente na qual nós vamos colher. E nesses dias eu entendo que eu preciso, que nós como igreja precisamos entrar pela porta da honra, porque aí sim seremos honrados em tudo. Diga mais uma vez para o seu irmão, fala assim: eu vou semear honra na sua vida. Sabe por quê? Se nós vivermos aqui um ambiente de desonra, se eu de repente começar a desonrar meu irmão, se eu de repente começar a desonrar minha liderança, desonrar os meus colegas, sabe, a pessoa que chegar aqui na igreja, ela vai olhar para a igreja e ver uma igreja de desonra, e ela não vai querer ser líder nessa casa, porque o líder daqui é desonrado. Ele não vai querer ser um anfitrião, porque o anfitrião, ele é desonrado. Sabe, nós temos que continuar caminhando neste caminho que nós estamos, que é o caminho de honrar os nossos líderes, que é honrar os nossos pastores, porque aquele que chegar aqui, ele vai querer também participar de tudo isso. Quando ele olhar para nós, quando ele sentir, quando emanar para a vida dele essa unção da honra, ele vai querer estar dentro. O bispo ele tem falado bastante das viagens dele lá junto com o Eibe, né? E mais ou menos o que acontece por lá, pelo que ele nos passa, lá tem um ambiente de honra.
Ele fala que as pessoas sobem no púlpito e honram, e honram, e honram, e a igreja toda honra, não é, bispo? Sabe, isso é maravilhoso, né? E por que isso não pode acontecer aqui? Eu, mas a minha esposa, nós somos tremendamente honrados aqui neste ministério. As pessoas foram com a nossa cara, o povo gostou da gente, aí nós somos honrados, nós sentimos amados, e nós queremos retribuir o amor que você tem nos dado. Nós queremos retribuir honra na vida de vocês. Amém? Sabe como nós podemos honrar os nossos irmãos? Podemos honrar os nossos irmãos com a nossa presença. O bispo usou uma expressão aqui de manhã muito boa, né? Muito jóia, né? Quando alguém, você já chegou na casa de alguém e alguém falou assim, ó: o que devo esta honra? Já aconteceu isso com você? O que devo esta honra? Que coisa nobre, né? O que devo, né? A honra de ter você conosco, né? E nas nossas reuniões, nas nossas células, nós devemos honrar os nossos líderes com a nossa presença. Nós podemos honrar os nossos irmãos fazendo uma visita, né? E você vai ouvir, né? O que devo esta honra? Tanto que isso é bom. Eu quero te visitar, quero ouvir de você. O que devo esta honra? Isso é tão nobre, sabe? Nós perdemos a oportunidade, né, de honrar as pessoas. De repente a gente vem para o culto, né, e aí senta uma pessoa do nosso lado que a gente não conhece. Nós podemos cumprimentar essa pessoa. Isso é uma forma de expressar honra, né? Nós podemos estender a nossa mão para o irmão que está do nosso lado e falar assim: olá, como vai, tudo bem? Isso é uma forma de nós honrarmos o nosso irmão, sabe? Na Bíblia tem muitos exemplos de honra, né? Tem Elias e Eliseu. A Bíblia fala que o discípulo, né, ele lavava a mão do seu discipulador. Tem uma situação lá, uma certa ocasião, no que o Elias estava ali com as mãos sujas, e Eliseu correu lá, pegou uma botija lá em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 11, pegou uma botija com água e lavou a mão ali do seu líder. Isso é honra. Eu creio que ele lavou a mão, lavou o pé, separou um pouquinho da água para ele tomar, sabe, porque era discípulo e ele honrava. Também lá em 2 Reis, fala daquela mulher, uma mulher que construiu ali um quartinho, ela construiu um sobrado, né, para o homem de Deus, para este mesmo homem que passava por ali. Um dia ela conversando com seu esposo, ela falou assim: olha, eu vejo que o homem de Deus, ele está sempre por aqui, sempre nesta região, e vamos construir aqui um quarto para ele. E aí o esposo concordou, e eles fizeram ali um quarto, colocaram uma mesa, colocaram uma luminária, um candeeiro, colocaram uma cama, e sempre que aquele homem passava por ali, ele dormia lá naquele sobrado, ele dormia naquela casa, que aquela mulher, aquela família tinha tomado a postura e a decisão de honrar aquele homem. E olha o que aconteceu com eles. Ela era uma mulher que ela era estéril, ela não tinha filhos. E através dessa semeadura de honra, o Senhor abriu a madre dela e ela pôde ter filhos. Sabe, ela entrou pela colheita da honra. E lá na frente, esse mesmo menino que nasceu, ele morreu. E mais uma vez, ela experimentou do milagre de Deus, do princípio da honra, porque o homem de Deus, usado por Deus, esteve com eles e o menino ressuscitou. Amém? Pode dar glória a Deus? Amém. Sabe, princípio de honra, lei da semeadura, aquela mulher semeou e colheu. Ela semeou honra e colheu honra. De quem? Do Senhor. Sabe, porque o próprio Deus, ele se encarrega de honrar os teus. O próprio Deus, ele se encarrega de fazer a nosso favor. O próprio Deus, ele retribui em nossas vidas. Lá em Mateus
Vamos lá comigo. Mateus no capítulo 25. Foram tremendas, né, a colheita desta mulher. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, fala de uma parábola. E essa parábola aponta para uma pessoa que deixou de honrar. Versículo 14: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, diga assim comigo, 1 talento. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Versículo 26. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeio. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, esse texto, essa parábola, nos mostra a oportunidade que este homem perdeu de honrar a Deus, de honrar o seu Senhor. E por que eu li essa parábola para falar de honra? Porque a igreja, ela tem 3 tipos de cristãos. Tem aqueles ao qual tem 5 talentos, que é aqueles que estão aqui, que pregam, que oram, que ministram, que dançam. São aqueles que o Senhor distribuiu vários talentos. Tem aqueles que têm 2 talentos, que são aqueles que são líderes de células, que são anfitriões, que oram, que jejuam. E tem aqueles também que têm apenas 1 talento, que são a maioria dos irmãos, que ainda não exerce uma função na igreja, que ainda não exerce um chamado no Senhor, que ainda não foi chamado para exercer uma atividade aqui na igreja. A grande maioria ainda permanece com 1 talento, ainda não multiplicou o talento que o Senhor deu. Mas a Bíblia é muito clara e categórica em falar que todos aqueles receberam um talento do Senhor. Então na igreja hoje, todo mundo tem talento, ou tem 5 ou tem 1. Mas não tem ninguém na igreja que não tem talento. Não tem ninguém no nosso meio que o Senhor não derramou uma unção e disse: vai. Sabe, no nosso meio não existe nenhuma pessoa que não pode honrar a Deus, que não possa honrar o nosso irmão, porque você e eu, nós temos talento dado pelo Senhor.
Sabe o que aquele homem fez? Ele pegou o seu talento e enterrou. Ele pegou a sua unção e enterrou. Ele pegou aquilo que o Senhor deu para ele e guardou, colocou debaixo da terra. E colocar debaixo da terra, enterrar, isso fala de morte, né? A gente enterra aquilo que está morto. A gente enterra aquilo que já morreu. Sabe, aquele homem, ele perdeu a oportunidade de negociar, ele perdeu a oportunidade de relacionar, porque a Bíblia fala que passou muito tempo quando aquele senhor voltou, né? E os dois outros amigos deles, os dois outros conservos, eles foram e multiplicaram os seus talentos. O que aconteceu? Eles negociaram, eles multiplicaram as suas células, eles multiplicaram os seus discípulos, eles multiplicaram o seu dinheiro, eles foram e prosperaram. E aquele um que decidiu cruzar os braços e ficar quietinho, deixou de honrar a Deus e não prosperou. Sabe qual teria que ser a atitude dele? Ele teria que procurar um desses irmãos multiplicadores de talentos e falar assim: olha, eu estou tendo dificuldade, olha, eu não consigo multiplicar o meu talento, eu estou vendo que você já multiplicou o seu, você também já multiplicou o seu, me ajuda, me conta aí o segredo, como é que faz esse negócio? Ele teve essa dificuldade, e aí ele teve um temor do seu Senhor. Ele temeu, porque falou assim: olha, sabendo que o Senhor ajunta onde não espalha, colhe onde não planta, eu tive medo, eu tive receio, e aí eu guardei o que é seu, mas toma de volta, está aqui, não mexi em nada. Muitas das vezes nós queremos fazer isso, nós cruzamos os nossos braços e não queremos fazer nada. Deixa eu quietinho aqui no meu banco, no meu lugar, porque eu não vou fazer não, eu não dou conta, eu não sei multiplicar o meu talento. Querido, aquilo que a gente não sabe fazer, a gente pode aprender. Você pode falar para o seu irmão, fala assim: aquilo que você não sabe fazer, você pode aprender. E eu vou além, aquilo que você não sabe fazer, tem alguém que sabe te ensinar. Amém? Este homem, ele tinha alguém, ele tinha duas pessoas capacitadas do seu lado, e ele optou por esconder o talento. E a Bíblia fala que veio um julgamento sobre ele. Veio uma punição, né, pastor Nardete? Veio uma punição, veio um julgamento. Sabe, queridos, eu não quero dizer aqui que você será punido, mas eu quero falar aqui que você vai ter auxílio para você multiplicar o seu talento. Amém? Você vai ter do seu lado um discipulador, um pastor, um líder que vai te auxiliar a multiplicar o seu talento. Sabe, porque eu não abro mão, eu não vou abrir mão de nenhum daqueles que o Senhor confiou para mim. Eu não abro mão de nenhum. Falei de manhã que essa semana, tive uma semana difícil, né, muito conturbada, algumas coisas aconteceu, mas eu não abro mão de nenhum daqueles que o Senhor me confiou. Assim como Moisés falou: não vou deixar nenhuma unha para trás, porque aqueles que estão comigo, eles vão continuar comigo. Amém? Aqueles que estão com você, o Senhor, aqueles da sua casa, o Senhor não vai permitir que Satanás venha tocar o dedo, porque você é uma pessoa de honra. A sua casa é uma casa de honra, a sua vida é uma vida de honra, e o diabo, ele não tem direito de entrar na sua vida, de entrar na sua casa. Sabe, Satanás não tem esse direito. Aliás, ele não tem nada. A partir do momento que nós entrarmos e tomarmos a postura de honrar os nossos irmãos, de honrar o nosso Senhor, a nossa casa vai ser selada. Selada. E o mal não vai beirar. Amém? Às vezes perguntaram pro pai do pastor Abe, quando ele ainda era vivo, né? O pastor Abe, ele é muito engraçado. Eu tenho algumas mensagens dele e ele conta algumas histórias. Ele é bem engraçado.
E aí o pai dele não falava mal de ninguém. Ele conta lá na história que ele nunca presenciou o pai dele falando mal de ninguém. E aí ele bolou um plano, né? Falou, vou pegar meu pai, uma hora eu pego ele. E aí um dia eles almoçando, né? Ele foi e falou assim para o pai dele assim: pai, o que o senhor acha de Satanás? Do diabo? Aí ele falou assim, agora meu pai vai falar mal do diabo, né? Aí disse que o pai dele pensou e falou assim: ô sujeitinho perseverante. Sabe, ele ainda achou uma palavra positiva para falar do diabo, mas ele não falou mal. Falou, ô sujeitinho perseverante, né? Então assim, se ele achou uma forma de falar bem até do diabo, nós podemos falar bem do nosso irmão, né? Nós podemos honrar o nosso irmão, nós podemos honrar a nossa casa, podemos honrar o nosso chefe, podemos honrar os nossos amigos, podemos honrar os nossos conservos, apesar de muitas das vezes ter alguma dificuldade, as ideias não serem as mesmas, mas você deve sim, em amor, honrá-lo, porque muitas das vezes você está aí com 5 talentos, e ele só tem 1, e não está sabendo o que fazer com o talento que ele tem, e aí ele está perdido. Sabe, se nós não abraçarmos hoje os de 1 talento, o progresso da igreja vai ser a passos lentos. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que 80% da obra de Deus vai ser feita por 20% do povo de Deus. Essas pesquisas são feitas lá fora, porque aqui no Brasil, não sei porquê, as pessoas não fazem esse tipo de pesquisa, mas fala que 80% da obra de Deus vai ser feita por 20% do povo de Deus. E eu quero estar no meio desses 20%, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, honrando os nossos irmãos e honrando ao Senhor. Amém? Temos que olhar para a igreja como para a nossa casa, como para a nossa família. Sabe, dos nossos filhos, eles não têm o mesmo talento um do outro, né? São diferentes. Um é bom no futebol, outro é bom na natação, um é bom em português, o outro sabe matemática. Eles são diferentes, mas nós não amamos menos um do que o outro porque eles são diferentes. Amamos da mesma forma porque eles têm talentos diferentes. E o nosso amor para com os nossos irmãos precisa ser da mesma forma, mesmo eles sendo diferentes. Sabe, porque nós somos uma família, como igreja. Quando nós estamos como igreja, nós somos um corpo, somos uma família. E às vezes o seu irmão, que de repente tem um talento, eu quero sintetizar aqui, de repente ele está no nosso meio, e ele representa um dedinho. E se o seu dedinho estiver machucado, de repente você feriu ali o seu dedinho, você não vai cortar todo o dedo e arrancar fora, você não vai fazer isso. Você vai cuidar da ferida, não é? Você vai cuidar do machucado. Muitas das vezes o irmão está ali e ele está tendo uma dificuldade. O que a gente precisa fazer? Cuidar da ferida, cuidar do machucado. A gente não vai arrancar fora. Sabe, nós como igreja, nós precisamos abraçarmos uns aos outros e vivermos o princípio da honra. Aleluia! Glória a Deus! O presbítero Davi, ele me falou algo essa semana, que toda vez que ele olha para mim, que esse olhinho dele brilhando, ele me pega pelo meio. Ele falou assim, irmão, Deus tem me colocado um amor pela sua vida. Eu falei, glória a Deus, me ama mesmo, Davi. Sabe, Davi, ele é um amor. Sabe, queridos, Deus ele vai colocar nos nossos corações nesses dias um amor para os nossos irmãos. E eu estou aberto a ser amado pelos irmãos, mesmo com tanta debilidade, tanta dificuldade. Eu estou aberto para ser amado por vocês, e eu quero retribuir em amor e honra na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? E por último, para nós já partirmos para encerrar,
quando enterramos o nosso talento, deixamos de honrar aquele que acreditou em nós. Aquele Senhor, ele acreditou naquele servo. Aquele Senhor, ele acreditou no chamado daquele servo. Aquele Senhor, ele acreditou no ministério, ele acreditou na vida, e ele depositou talento, ele ungiu com talento, e ele enterrou, e aí ele deixou de honrar. Quando nós enterramos o nosso talento, quando nós enterramos aquilo que nós temos, nós deixamos de honrar. Se aqueles dois, o de 5 e o de 2 talentos, tivesse abraçado aquele irmão e ajudado ele a multiplicar o talento dele, a história bíblica desta passagem seria uma outra história. De repente hoje nós estaríamos lendo uma história diferente. Sabe, se hoje, se nós como igreja, se nós nos levantarmos e se nós decidirmos abraçar o nosso irmão em honra e em amor e ajudá-lo na sua dificuldade, nós vamos ser um povo diferente. Sabe, nós somos conhecidos aqui como a igreja do amor, e nós vamos carimbar esta marca como um povo que ama e um povo que honra, em nome de Jesus. Amém? O nosso desafio como igreja é alcançar aqueles irmãos que têm apenas um talento. De repente aquele irmão que está chegando agora, aquele irmão que é o novo convertido, que é novo na fé, que está se achegando a nós. O nosso grande desafio é alcançar esta pessoa e ajudá-lo a multiplicar os seus talentos e a tornar uma pessoa multiplicadora, em nome de Jesus. Esse é o nosso encargo, esse é o nosso desafio. Sabe, nós não podemos negligenciar a honra, nós não podemos negligenciar com um descaso aquilo que Deus nos deu. Nós já vivemos numa sociedade de desonra, vivemos numa sociedade de mentira. Infelizmente nós participamos de um meio onde que as pessoas lá fora não honram ninguém, não respeitam ninguém, eles abusam mesmo. Sabe, um dia desse eu estava conversando com um rapaz e ele estava me falando de uma situação, de uma tragédia lá na vida dele, por falta de honra. Sabe, o irmão não honrou, sabe, não respeitou a família dele, e aconteceu algo terrível, por falta de honra, por falta de respeito. Mas o povo de Deus, mas nós estamos entrando, e nós vamos participar de um grande mover. Deus vai enviar para este lugar, para esta igreja, para este ministério, para as nossas vidas, um grande mover em honra, e nós vamos ser inundados, totalizados, encharcados pelo Senhor, pela glória dele, em honra. Sabe, hoje eu tive uma tarde no qual eu entrei para a presença do Senhor, eu falei com Deus, vim falando para minha esposa ali, falei, meu bem, hoje eu tive um pega com o Senhor. Falei com Deus, e Deus aquietou meu coração, confortou meu coração, porque Ele vai fazer na vida da igreja em honra. Amém? E agora, para encerrar, eu quero te contar uma historinha que eu contei aqui de manhã, que fala de um filho, né, que ele decidiu ajudar o seu pai a lavar o carro. No domingo à tarde, no meio da tarde, ele decidiu ajudar o pai a ir lá e lavar o carro. E aí eles pegaram água, sabão, bucha, e começaram, o pai jogando água no carro, e começaram a ensaboar ali o carro, e lavando. E o pai lavou a lateral do carro, ficou limpinho, e o menino foi lá e pegou aquela bucha, e foi onde que estava limpo, deixou a bucha cair no chão, na terra, e começou a esfregar, né? E o pai estava do outro lado. Na hora que ele voltou, o lugar que ele tinha lavado já estava sujo. E aí ele foi, jogou água, esfregou. Mas nisso o menino já estava do outro lado, sujando a outra parte do carro. E ele rodeou lá e também lavou. E o menino já estava na frente com a bucha suja, passando na roda e passando no carro. Aquela loucura. O pai lavando e o menino sujando. Sabe, ele conseguiu tapear o menino, deu a volta no menino ali, conseguiu terminar de lavar o carro, e o carro ficou limpinho, né? E o menino virou para o pai dele e falou assim, pai,
nós somos bons mesmo para lavar carro. Nós somos bons mesmo para lavar carro. Olha que belezura que ficou. E o pai falou assim: realmente nós somos bons. Muitas das vezes, quando a gente quer fazer, quando a gente quer ajudar, quando a gente quer mexer nas coisas do pai, a gente acaba atrapalhando, porque a honra, ela vem de Deus, e a obra, quem faz é o pai. Sabe, aquele menino, ele queria ajudar o tempo todo, mas ele estava atrapalhando. Mas a limpeza do carro, quem fez foi o pai. Sabe, a honra, ela vem de Deus. Muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba atrapalhando. Muitas das vezes a gente não tomar cuidado, a gente acaba prejudicando o andar da lavagem do carro. Mas Deus, Ele vem e Ele conserta a situação, e o fim é que conta. O Pai, Ele vem e Ele resolve tudo. Aquilo que parece estar confuso, aquilo que parece estar bagunçado, o fim é que conta. Às vezes no momento a gente não entende. Não estou entendendo porque que esse menino está passando a bucha suja no carro. Mas o resultado é fantástico. Eu quero falar para você, igreja, de repente você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida hoje, mas eu quero te dizer que Deus vai providenciar um resultado fantástico na sua vida, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Gostaria de chamar a equipe de louvor, o pessoal, para subir. Sabe, quando aquele menino, ele lambuzou a bucha ali no carro e sujou aquele veículo, mas o pai, todo paciencioso, com todo cuidado, ele veio e consertou. De repente tem algo aí na sua vida que está sujo, de repente tem algo na sua vida que está bagunçado. O Senhor, nesses dias, com todo cuidado, Ele vai vir e vai fazer uma limpeza, Ele vai consertar a sua vida, Ele vai consertar a sua casa, porque o princípio de honra, ele vai se cumprir na sua vida, no seu ministério, na sua família, onde quer que você estiver, porque Deus, Ele é Deus e Ele não vai falhar. Amém? Deus, Ele é Deus e Ele não vai deixar você desamparado. Deus, Ele é Deus e Ele não vai permitir que você venha a ser envergonhado, como este homem foi envergonhado junto com seus dois amigos. O Senhor não vai permitir que o seu nome, que o nome da sua família venha a ser envergonhado, porque Deus, Ele vai te honrar. Porque Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus, Ele vai construir uma história diferente na sua casa. Sabe, o próprio Deus, Ele se encarrega de nos honrar. Sabe, hoje eu me sinto honrado neste ministério. Agora à tarde eu tive conversando com o bispo e eu falei para ele agora à noite que como eu sou feliz neste ministério, como Deus tem me dado oportunidades, como o Senhor tem me honrado através desta casa, através desse ministério. Sabe, se você que está chegando para a igreja agora, você que está chegando para este ministério por esses dias, eu quero te falar que você vai ser honrado neste lugar. As pessoas aqui vão te honrar e o próprio Deus vai encarregar de fazer aquilo que você precisa. Amém? Fecha os teus olhos.